Margarita Posch Gonçalves Golias, né, a nossa palestrante. Eu gostaria de uma salva de palmas para ela. Boa noite. Eu queria dizer que é uma honra ter sido convidada mais uma vez para dar testemunho aqui na Donep. Fazia alguns anos já que eu não dava testemunho. Eu dei meu último testemunho, eu não sei se foi aqui na Donep entre 2007 e 2008. E depois disso, eu dei mais umas 2 ou 3 vezes e já fazia alguns anos que eu não dava testemunho. E eu fui convidada novamente, então, estou me sentindo muito honrada pela presença de vocês todos aqui. Muitas pessoas queridas que eu estou vendo na plateia que também vieram me honrar. Muito obrigada. Bem, o meu testemunho trata de restauração de família. Eu vou dar só um panorama rápido, que eu estive separada do meu marido por mais ou menos 2 anos. Nós tivemos uma separação que durou aproximadamente 2 anos, em torno de 20 meses. E a parte que eu vou falar é justamente esse período, porque aconteceu a separação e hoje, porque nós estamos juntos de novo. Então, isso que eu vou contar. Eu vou fazer uma breve linha do tempo para que vocês possam se situar. Eu venho de uma família de imigrantes espanhóis. Meus pais eram imigrantes, imigraram para o Brasil e se conheceram aqui, casaram aqui. E eu e meu irmão, eu tenho mais um irmão, nascemos aqui. Nós fomos criados em Porto Alegre. E meus pais, como bons espanhóis, eram pessoas de muita fé. Eles tinham a devoção deles. Meu pai, principalmente, era devoto, tinha um santo que ele era devoto. Nós costumávamos ir à igreja e eu passei por todos os ritos da fé que eu fui ensinada, seja desde o batismo, comunhão, crisma, e até culminar no casamento. Eu cresci nessa família e concluí um curso superior, sou formada em administração, habilitação em comércio exterior, foi minha primeira graduação, trabalhei nesta área há alguns anos, e trabalhando nesta área, foi que eu conheci o Júlio. Ele trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa outra, nós dois tínhamos bons empregos, estávamos estabelecidos profissionalmente. Então, nós nos conhecemos. Começamos a namorar, tivemos um período de alguns anos no início de namoro. Esse namoro foi sendo aprofundado, acabou em noivado e, no final, também acabou em casamento. Já noivos, nós saímos dos nossos empregos, estabelecemos uma empresa, nos tornamos empresários antes do casamento. E, então, como empresários, já casamos. Casamos no civil e casamos no religioso, que era uma coisa muito importante para mim. Porque, apesar de eu não frequentar a igreja como meus pais gostariam que eu frequentasse, eu tinha a minha fé, porque eu cresci com princípios que eles me passaram. E isso foi muito importante para mim, para a minha formação. Eu acreditava em Deus, sempre acreditei em Deus. Então, o casamento no religioso era muito importante para mim. Casamos, continuamos com a nossa vida de empresários, a nossa empresa prosperou, cresceu um pouquinho. Depois tivemos nosso filho, que nasceu em 1996, o Pedro, hoje com 21 anos. Mas a maioria das pessoas sabem que o casamento é um desafio, porque é a união de 2 culturas completamente diferentes, são pessoas completamente diferentes que, apesar de terem um amor um pela outra, têm conceitos diferentes, têm manias diferentes. E para nós não foi diferente, também foi um desafio.
apesar de muito amor envolvido, nós tínhamos também as nossas diferenças. Cada um de nós tinha certas características que, com o passar dos anos, foram se acentuando. Então, após o nascimento do Pedro, nosso filho, o que aconteceu? Essas características começaram a se sobressair mais. Porque a nossa empresa ia bem, mas o Pedro, já pequenininho, com uns 3 anos, a empresa começou a apresentar alguns problemas financeiros. E os problemas financeiros começaram a afetar o nosso relacionamento. Nós trabalhávamos juntos, nós tínhamos uma vida conjugal, então a nossa vida era tudo misturado, era tudo junto. Nós tínhamos, em casa era trabalho e era vida em comum, tudo. E essas características que eu falei, então, começaram a aflorar com os problemas que começaram a aparecer. Eu era uma pessoa extremamente competitiva, assim como meu marido. E tudo eu queria que fosse do meu jeito, tudo eu queria que eu teria que dar a palavra final, eu que tinha que dar o último sim, eu que tinha que saber mais, eu que tinha que ganhar, eu que tinha que mandar, enfim. Isso começou a se tornar uma coisa preocupante. Ao mesmo tempo que a empresa começou já com esses problemas. Nesse período, nós nos mudamos de residência, passamos a morar num condomínio horizontal de casas e, enfim, continuamos procurando vencer essas dificuldades que se apresentavam. Os anos foram passando e no final de 2004 eu optei por fazer uma nova graduação. Fui fazer a faculdade de Direito. Passei no vestibular, comecei a faculdade de Direito. Isso já era no ano de 2005 que eu comecei. Neste ano, particularmente, foi um ano bem difícil. Esse ano de 2005 foi um ano que eu e o Júlio estávamos realmente muito distantes um do outro. Muito distantes. E a natureza feminina é completamente diferente da masculina, mas as duas, como diz a palavra de Deus, são diferentes para se completarem. Mas uma das características da natureza feminina é querer falar. A mulher gosta de falar. A mulher quer saber os porquês, a mulher quer saber tudo, quer saber detalhes, quer discutir, quer resolver, quer conversar, quer discutir relação. E comigo não foi diferente. Eu queria discutir relação, eu queria saber porquê, eu queria saber o que estava acontecendo, por que não estava funcionando, como que a gente poderia resolver. E foram muitas tentativas que eu fiz para tentar resolver a situação, mas eu não tinha resposta do lado do Júlio. Porque ele sempre fugia de mim, ele não queria falar, ele dizia que estava tudo bem. E, na verdade, não estava. Estava tudo muito mal, muito mal. A empresa estava realmente com dificuldades grandes financeiramente. E nós dois também, com grandes dificuldades de entendimento. Nós estávamos muito distantes um do outro. Nós não conseguíamos mais ter uma conversa dentro de casa. Nós não chegávamos ao ponto de discutir, porque nós nunca fomos um casal de discussão. Mas cada um ficava no seu canto e eu tentava resolver a situação, mas não conseguia, e ele escapava, ele não queria conversar. E houve um determinado momento, em meados de 2005, entre julho e agosto, que ele me procurou para conversar. Neste momento que ele me procurou para conversar, ele me disse: eu quero me separar. E quando ele me disse isso, eu vou dizer para vocês que abriu um buraco na minha frente.
abriu um buraco, eu não sabia mais o que fazer, eu queria me jogar dentro, eu queria desaparecer, aquilo não estava acontecendo. E eu fiquei realmente muito mal mesmo. A primeira coisa que eu pensei, disse, bom, vamos tentar achar uma saída. E ele dizendo que não dava mais, que não me amava, que não ia dar certo, que nós tínhamos gênios incompatíveis. E eu pensando, puxa vida, depois de quase 12 anos de casado, ele vem dizer que nós temos gênios incompatíveis e que não servimos um para o outro. Isso foi muito duro para mim, muito duro. Mas, enfim, eu propus para ele, mas vamos tentar uma última vez, vamos tentar esse último mês. Eu vou sair da empresa, vou me afastar, vou ficar em casa com o Pedro. Pedro tinha 10 anos na época. Eu vou ficar em casa com o Pedro, eu vou mudar, nós vamos fazer tudo diferente. Bem, ele aceitou. E eu tentei tudo o que eu achei que eu poderia fazer. Tentei mudar como pessoa, tentei ser diferente, mas não adiantou. E eu vi que não adiantou, porque depois de 2 semanas eu tentando, eu via que não existia nenhum empenho da parte do Júlio, nenhum empenho. E ele mesmo me procurou no final de 2 semanas, aproximadamente, para me dizer que realmente não dava mais, que ele não aguentava ficar perto de mim, ele não aguentava ficar do meu lado, conversar comigo, que tinha sido um erro o nosso casamento. E, neste momento, meu mundo desabou de novo. Porque ainda existia um fiozinho de esperança, mas aquela esperança, naquele momento, se apagou. E, então, o que aconteceu? Naquele momento, nós combinamos algumas coisas, eu fiquei completamente desnorteada, sem noção. Conversamos com o Pedro e eu resolvi que, como ele não tinha um lugar naquele momento para ir, em 3 dias eu ficaria na casa do meu irmão com o Pedro e ele ficaria na nossa casa, para ele poder ajeitar as coisas dele e eu também ficar um pouco afastada, já que eu não estava conseguindo lidar com a situação e eu precisava ficar com alguém. Fui para a casa do meu irmão e posso dizer que foram os 3 piores dias da minha vida, com certeza, porque eu não conseguia dormir à noite e eu só pensava que eu queria morrer, que eu queria me matar, que a minha vida tinha acabado, que eu não tinha mais nada para fazer aqui nesse mundo, porque eu jamais teria pensado em me separar. Meus pais ficaram casados até a morte do meu pai em 2010, 48 anos. Eles tinham as suas diferenças, tinham as suas discussões, mas jamais passou pela cabeça deles separação. E eu não queria uma separação. Para mim foi muito difícil. Mas, enfim, é o que eu estava enfrentando naquele momento. E ali, na casa do meu irmão, eu não conseguia dormir, eu sabia que eu precisava descansar, eu tinha aula já, estava no 2º semestre da faculdade, então o que aconteceu? Eu me atirei de cabeça nos livros, foi a primeira saída que eu encontrei. Posso dizer para vocês que no 2º semestre da minha faculdade foi tudo quase 9, 10. Foi o melhor semestre da minha faculdade. Mas se eu pudesse ter escolhido, eu preferia ter tirado notas baixas. E ter ficado com a minha família naquele momento. Isso... Eu estava tão mal que eu fui procurar apoio psicológico. E no apoio psicológico, a minha psicóloga
disse: tu vai precisar de um psiquiatra, porque eu não dormia e eu tinha ideias suicidas. Fui procurar o psiquiatra e o psiquiatra me receitou medicamento. Eu comecei a tomar ansiolítico, antidepressivo e comecei a dormir à noite, pelo menos dormia à noite. Naquela ocasião, como eu chorava muito, eu chorava de convulsionar, de tão desesperada que eu estava. Vou fazer um parênteses aqui. Eu tenho uma amiga muito querida que mora em Sapiranga, se chama Ângela, uma outra Ângela na minha vida, que o nome da minha mãe é Ângela também. Essa amiga, que é em comum com uma amiga também muito querida da minha cunhada, irmã do Júlio, ela havia se separado 4 anos antes. E ela frequentava uma congregação evangélica. Então, eu comecei a telefonar para ela, desesperada, porque ela era muito próxima de mim. Eu comecei a telefonar para ela desesperada e eu contava da minha miséria, do meu sofrimento, do que eu estava enfrentando. E ela me dizia que eu tivesse fé, que eu tinha que ter fé, que eu tinha que aguentar aquilo. Mas aquilo não estava adiantando. Eu ia na psicóloga, tomava meus medicamentos e na terceira vez que eu telefonei para ela, ela me disse: eu gostaria que tu fosse num lugar. Eu disse para ela, eu me lembro até hoje, eu disse para ela: eu vou em qualquer lugar. Eu vou em qualquer lugar que tu me disser. E ela me disse: eu quero que tu vá num lugar encontrar uma mulher que vai falar contigo. E eu disse: pode me dizer o endereço, eu vou em qualquer lugar. Disse: não, a Bel vai contigo. A Bel é minha cunhada, irmã do Júlio. E eu: tá bom, combinamos. E eu fui. Este lugar era uma igreja evangélica. Eu nunca na minha vida poderia imaginar que era uma igreja evangélica. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, não sabia nem como é que era. Entrei e estava acontecendo um culto de mulheres. Foi uma segunda-feira à tarde, e havia esse culto de mulheres. Havia várias mulheres que começaram a orar, que começaram a ter palavras de Deus. E eu, naquele momento, comecei a chorar. Eu chorava tanto do início ao fim do culto que eu acho que as pessoas notaram, as outras mulheres estavam ali, notaram e vieram e oraram comigo também. No final, eu fui direcionada para conversar com uma mulher que estava ali. A Isabel me mostrou, disse: olha, aquela é a mulher que tu tem que conversar. Então, eu fui lá, me apresentaram, eu sentei num banco com ela e eu contei a minha história para ela. Contei o que eu estava passando, o que estava atravessando, que realmente assim eu não estava conseguindo passar por aquela situação. Ela me ouviu, me deu um olhar muito doce, me escutou e disse: tu crê em Deus? Eu disse: sim, eu creio em Deus. E ela me perguntou: tu sabe quem é Jesus? Eu disse: sei quem é Jesus. Disse sim. E então ela me disse: tu gostaria de fazer uma oração? Eu disse: sim, eu quero fazer uma oração. Naquele momento eu fiz uma oração. Naquele momento eu entreguei o meu coração a Jesus Cristo. E saí de lá meio sem entender, mas a sensação de paz que eu tive quando eu saí de lá foi uma coisa que eu não tinha muitos e muitos dias. Muitos dias. Eu tive paz naquele momento. Ali naquele lugar eu conheci também uma amiga muito querida que me falou que havia um grupo de estudos bíblicos daquela igreja, uma vez por semana, e me convidou
Ela disse assim, olha, nós temos um grupo de estudo bíblico, nós temos um grupo de oração, então gostaria que tu fosse na minha casa. Eu disse, claro, me dá o endereço. E qual foi a minha surpresa quando ela me deu o endereço? Era 2 quadras da minha casa, bem pertinho. Então, aos sábados, eu comecei a frequentar aquele grupo de oração na casa deles, esse casal maravilhoso. E ali eu fui tomar conhecimento pela primeira vez da palavra de Deus, da Bíblia. Porque eu me dei conta naquele instante que eu nunca tinha aberto uma Bíblia. Eu não sabia o que estava escrito dentro de uma Bíblia, apesar de me considerar uma pessoa com fé. E ali eu vi pessoas orando, pessoas clamando a Deus. Ali eu pude compartilhar a minha história, do que eu estava vivendo, e aquelas pessoas se ajoelhando comigo e orando e clamando a Deus por mim. Ali eu comecei a aprender o que Deus queria para a minha vida, o que Deus queria para a minha família. Foram meus primeiros passos ali, e eu saía tão renovada daquelas reuniões, tão renovada, parecia que uma carga estava sendo tirada dos meus ombros ali. A partir daquele momento, eu comecei a frequentar também os cultos aos domingos, nessa congregação evangélica, e aquilo foi me dando uma força que eu desconhecia, uma força para enfrentar aquela situação que eu não tinha conhecimento. E aquilo me fortalecia cada vez mais. Era Deus me preparando para as coisas que viriam logo após. Porque logo em seguida, poucos dias depois, eu tomei conhecimento de uma maneira muito cruel que o meu marido me traía já há bastante tempo. Que eu desconhecia completamente, porque os motivos que ele alegou para se separar de mim foi que não tinha ninguém, que simplesmente nós não dávamos certo. Ele não falou em outra pessoa, ele disse que não tinha ninguém, ele foi enfático. E quando eu descobri isso cruelmente, eu realmente fui para o fundo do poço de novo. Fui para o fundo do poço e corri para o meu grupo de oração. E ali parecia que estava voltando tudo de novo, aquela tristeza grande, mas além da tristeza, naquele momento, estava se acrescentando um outro sentimento que foi crescendo, que era a raiva. Muita raiva, muita raiva. Porque naquele momento, até então, eu achava que eu tinha falhado. Eu era culpada, eu tinha feito alguma coisa errada para aquela separação acontecer. E depois daquilo, eu vi que eu não era culpada. Então, aquela raiva começou a aflorar. E crescia. Mas, aquele grupo era tão bom, e a palavra de Deus é tão fortalecedora, que eu consegui superar aqueles momentos. Eu consegui passar por aquilo. E uma das primeiras coisas que me foi ensinado ali foi que eu não deveria jamais confrontar o meu marido. Que eu não deveria argumentar com ele, que eu não deveria acusá-lo, que eu não deveria dizer nada para ele. Simplesmente tratá-lo bem. E aquilo foi primeiro um choque para mim, porque eu tinha muita raiva e eu não conseguia entender. Eu dizia, mas como assim? Ele fez isso e eu tenho que ficar quieta.
E as mulheres desse grupo me diziam, mas tu quer teu marido de volta? E eu dizia, quero. Tu quer te separar? E eu dizia, não. Mas então tu tem que ficar quieta. E com muita dificuldade, porque ele pegava o Pedro fim de semana sim, fim de semana não. Com muita dificuldade eu consegui fechar minha boca. Eu falava o estritamente necessário. O meu semblante, eu acho que era muito constrito, porque me era muito difícil nesses primeiros tempos. Mas eu me esforçava e não abria minha boca, falava o estritamente necessário. Consegui superar esse momento. Passou mais um tempo. Vou abrir outro parênteses. Como eu disse no início, nós moramos num condomínio de casas. São casas geminadas. Nós moramos na casa 19. E quando nós nos mudamos para lá, o Pedro pequenininho, nós fizemos amizade com um casal que já estava morando lá. Esse casal tinha dois filhos, um menino e uma menina, um menino 1 ano mais novo do que o Pedro e uma menina da mesma idade. E as crianças fizeram logo amizade, assim como nós fizemos amizade com aquele casal. E aquela amizade foi crescendo, tinha festas no condomínio entre os casais, nós fizemos um círculo bem bacana. Nós, inclusive, viajávamos junto com esse casal e as crianças. Meu filho estava sempre na casa deles, os filhos deles estavam sempre na minha casa. E 2 anos antes da nossa separação, esse casal se separou. Fecha parênteses. Quando nós nos separamos, que eu fui para a casa do meu irmão, eu fiquei sabendo depois que o Júlio ficou sozinho na nossa casa, claro, mas ele também ficou mal, porque uma separação não é uma coisa fácil. Mesmo que a pessoa queira se separar, depois de vários anos de convivência, é um processo traumático. Enfim, naquela noite em que eu saí de casa, ele foi chorar nos braços dessa vizinha, que era na casa 21, ou seja, havia uma casa entre nós, que era minha amiga. Mas eu pensei que, bom, foi lá, precisava de um consolo. Não dei importância naquilo. Mas, infelizmente, o que aconteceu, algum tempo depois, eu fiquei sabendo que ele tinha estabelecido um relacionamento com essa vizinha. E eu fiquei sabendo disso, eu já estava de volta na casa, o Júlio tinha ido morar com a minha cunhada Isabel. E quando eu fiquei sabendo disso, outra vez fui para o fundo do poço, pela 3ª vez. E aquela raiva quase me consumiu. Porque era a raiva que eu tinha de mim, por ter confiado, do Júlio, por ter me traído, porque a primeira vez que eu soube que ele me traiu foi com uma pessoa que era uma mulher que tinha sido cliente da nossa empresa. E agora, a segunda vez que eu conhecia, que eu sabia dessa traição, era com a vizinha que se dizia minha amiga. E que os filhos dela estavam na minha casa. E o meu filho estava na casa dela. Eu pirei. Porque o que eu ia fazer? Eu não podia impedir as crianças de se verem. Mas imaginem a confusão na cabeça das crianças. O meu filho indo para a casa dos amigos que o pai dele estava namorando a vizinha. E as crianças dela... e o pai do meu amigo está namorando a minha mãe. Ou seja, a situação estava crítica.
naquele momento, eu já não queria me matar. Eu queria matar o Júlio. Era ele que precisava morrer, não eu. Ele e ela. Enfim, se não fosse Deus me sustentando, se não fosse o meu grupo de oração orando por mim, eu acho que realmente eu não teria conseguido. Não teria conseguido. Porque o período que eu passei com essa situação, tendo que cruzar com aquela mulher, tendo que ver o carro do meu marido na garagem dela, tendo que ver o meu marido entrando e saindo da garagem da casa dela, o meu filho indo para lá, aquilo realmente só Deus para me sustentar. Eu realmente não teria conseguido. Não teria conseguido. Nessa época, eu já estava frequentando a congregação há alguns meses. Eu passei aí nos cultos nas quintas-feiras à noite, além de domingo, e do grupo de oração no sábado. Mas as queridas amigas do meu grupo, em especial uma que começou a me acompanhar mais de perto, que soube a minha história com mais detalhes, ela começou a orar junto comigo. O nome dela também era Ângela, terceira Ângela da minha vida. A Ângela começou a me acompanhar de perto, começou a caminhar comigo, como se dizer, me apoiar em oração. Muitas vezes eu passava certas situações muito fortes e eu ligava para ela e ela disse assim, vamos orar. E eu ouvia do outro lado do telefone ela folheando a Bíblia e ela pedindo para eu repetir a oração com ela, citando versos bíblicos. E eu também ajoelhava e me fortalecia, porque realmente, se não fosse isso, eu não teria conseguido. Não teria conseguido. Foi muito difícil, foi uma situação muito complicada. Mas consegui superar mais essa situação. Consegui superar e em aproximadamente 2 meses eu continuava indo no apoio psicológico, mas meus remédios haviam diminuído muito, já não tomava antidepressivo, porque eu não sentia necessidade. O ansiolítico eu tomava 2 dias, depois parava, até que eu parei completamente de tomar o ansiolítico, eu não precisava mais daquilo para dormir. Porque há um verso que na palavra de Deus diz, Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar tranquilo. E eu dormia com esse versículo. Eu deitava minha cabeça no travesseiro e dormia a noite toda. E com mais uns 2 meses, eu fui procurar minha psicóloga e disse para ela, olha, eu estou aqui pela última vez, porque eu acho que eu não preciso mais vir aqui. Eu não sinto mais necessidade de vir aqui. Ela olhou para mim e disse assim, que bom que tu está me dizendo isso, porque hoje eu ia te dar alta, mas tu mesmo está te dando alta. E ali foi um momento bem gratificante, porque eu vi o mover de Deus, o poder de Deus na minha vida. Porque se não fosse Ele, eu realmente não teria nem largado medicamento nenhum, não teria largado psicólogo, não teria enfrentado essa situação. Quem estava me sustentando naquele momento era Deus. E naquele ano de 2006, houve muitas situações complicadas, muitas. E cada vez eu ligava para a Ângela e pedia socorro para ela. Pedia socorro para ela, pedia socorro para Deus em oração. E Deus foi
foi fiel comigo. Foi fiel porque eu fui me fortalecendo, fui tomando conhecimento da vontade dele. E eu posso dizer que nesse período eu jamais confrontei o Júlio, jamais chamei a atenção dele, jamais argumentei, jamais abri a minha boca para acusar. Mas aquilo estava aqui na minha garganta. Aquilo estava quase explodindo. E isso já mais para o final de 2006, eu tinha passado por uma situação que realmente tinha me deixado com muita raiva. Eu sei que eu cheguei em casa da rua, eu estava sozinha, o Pedro estava na escola. Eu entrei em casa e olhei para minha sala e disse: eu não aguento isso. Puxei uma cadeira e botei no meio da sala. Puxei uma outra cadeira, botei de frente para essa cadeira. E sentei na cadeira. Sentei na cadeira, olhei para a cadeira vazia na minha frente e disse: tu é o Júlio. Aquela cadeira vazia simbolizou o Júlio na minha frente. E ali eu soltei o verbo. Aquilo que estava trancado na minha garganta por meses e meses e meses, que eu não conseguia falar, aquela raiva explodindo dentro de mim, eu soltei ali. E eu disse para aquela cadeira: tu é isso, tu é aquilo, tu fez isso, tu fez aquilo, tu não merece, e por aí vai. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali falando, não sei, mas eu sei que eu me cansei muito. Me cansei muito, e até que eu, exausta, levantei e fui sentar no sofá. Sentei no sofá e quando eu sentei ali, meu pensamento estava vazio. Vazio, eu tinha esvaziado tudo, eu realmente não conseguia pensar em nada, estava uma coisa em branco na minha mente. Sentei ali, descansei, fiquei não sei quantos minutos também sem nada. Mas, de repente, foi como se eu ouvisse uma voz, mas que disse assim: eu vou transformar ele para ti. E eu: que é isso? Eu estou imaginando coisa, meu Deus. Que é isso? Mas, enfim, eu fiquei ali e depois eu ficava pensando nessa frase, mas aquela frase voltava na minha cabeça e eu ficava pensando: mas como assim? Eu vou transformar ele para ti? Que quer dizer isso? Eu não estou entendendo. E eu fui conversar com a Ângela, expliquei, e ela me disse: tu não está entendendo? E eu disse: não estou entendendo. Isso é Deus conversando contigo, dizendo que Ele vai transformar o Júlio para ti. E eu: como assim? Disse assim: Deus falou contigo. E eu: como assim? Deus falou comigo? Disse: mas isso parece que surgiu na minha mente. Sim, é assim que Deus se manifesta. Tu estava com um pensamento em branco, sem nada, e veio isso. É que Deus está te dizendo que vai transformar ele para ti. E eu, puxa vida, fiquei naquele choque inicial. Depois eu contei para o grupo de oração, meio que chocada, meio que alegre, meio que esperançosa, não sabia, uma confusão de sentimentos, não sabia o que pensar. E todo mundo começou a ficar alegre, e eu meio que, meu Deus, será que é verdade? Será que é verdade? Meio que na dúvida, meio que acreditando, eu comecei a agradecer, disse: obrigada, Deus, obrigada. Aquela esperancinha parece que se acendeu. Foi uma chaminha que tinha se acendido.
E eu até passei a esboçar um leve sorriso cada vez que eu encontrava o Júlio. Tentava esboçar um leve sorriso, pelo menos. Não abria minha boca, mas tentava esboçar um leve sorriso. E passou mais algum tempo, mas eu não enxergava no Júlio nenhuma transformação. Eu não enxergava nele nada, e aquilo me afligia tanto, me afligia, mas a Ângela, essa grande amiga que mora no meu coração, dizia para mim: tu não tem que ver, tu tem que crer. E ela dizia para mim: tu é um soldado de tropa de elite. E eu: como é que é? Tu é um soldado de tropa de elite. Tu acha que Deus dá um deserto, uma prova dessa para qualquer um? Não! Tu é tropa de elite. E eu: sou? Eu disse: tu é tropa de elite, tu é um soldado. E o que o soldado faz? O soldado vai para a guerra. Então, tu vai para a guerra, tu vai botar teu joelho no chão e tu vai orar pelo teu casamento, como tu tem feito até agora, e tu vai orar mais ainda, porque Deus vai transformar. Já que Deus te disse que vai transformar, então creia e continue orando pelo teu marido. E era isso que eu continuei fazendo. Eu orava e cria sem ver nada, sem ver nada. Por um lado me entristecia, mas aquela esperança estava ali, aquela chaminha estava ali. Vou fazer um outro parênteses. A minha cunhada, Isabel, já era convertida há 1 ano, quando nós nos separamos. E quando o Júlio foi morar com ela, a primeira coisa que ela tentou fazer foi trazer o Júlio para perto, falando de Deus, falando dos princípios do casamento. Mas o Júlio não queria saber. O Júlio dizia: eu não quero saber daquela mulher, eu não quero saber de Deus, eu não acredito em Deus, eu não sei quem é Jesus, não quero saber, não quero ver nunca mais aquela mulher na minha frente. Mas a minha cunhada insistiu um pouco mais e disse: olha, eu tenho um grupo de estudo bíblico, que era uma outra congregação, diferente daquela em que eu estava. E ele, no início, disse: não vou, não quero saber. Enfim, muitas foram as recusas dele e ela desistiu de convidar. Lá pelas tantas, ela nem se lembrava mais, não convidava mais. Só que a empresa começou a piorar cada vez mais e chegou a um ponto em que ele se desesperou. E ele ligou para minha cunhada uma vez e perguntou quando era o tal do grupo de estudo. E naquela noite ele foi. A primeira vez que ele foi nesse grupo de estudo bíblico, depois me contaram, aquela minha chaminha de esperança aumentou mais um pouquinho. Ai, Deus está trabalhando. Enfim, eu tenho uma esperança um pouquinho maior. Mas eu não enxergava mudança nenhuma no Júlio. Continuava igual. Eu era obrigada a assistir cenas horríveis, mas passava por elas, como um soldado de tropa de elite. Eu sei que quando o Júlio vinha do final de semana que ele tinha passado com o Pedro, ele chegava sempre domingo à noite, trazia o Pedro, e eu tinha combinado com ele que ele me trouxesse o Pedro até às 6 horas da tarde, mais ou menos, porque aos domingos à noite nós íamos no culto evangélico. Eu falei para ele que nós estávamos frequentando uma igreja evangélica. Ele não esboçou reação. Ele então trazia o Pedro sempre nesse horário. Um domingo ele trouxe o Pedro e aí na porta de casa, na entrada, o Pedro virou para ele e disse: pai, vai no culto com a gente. Aquilo me encheu assim de uma alegria tão grande, mas eu fiquei quieta. Ele virou para o Pedro, olhou para mim, pensou durante alguns minutos e disse: tá bom, eu vou no culto com vocês. E ali, naquela noite, ele foi no carro dele. Nessa época nós tínhamos 2 carros.
eu fui junto com o Pedro, chegamos lá. Nessa congregação tinha uma escadinha que a gente subia até chegar ao auditório. E nós chegamos no auditório, as pessoas vinham me cumprimentar. E eu entrei com o Pedro e o Júlio do meu lado. As pessoas me cumprimentavam, olhavam para ele. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Que bom que tu está aqui. E ele ficava um espanto, um espanto. E as pessoas vinham e cumprimentavam. E nós fomos até o lugar, sentamos, e ele virou para mim e disse assim, por que as pessoas estão agindo assim como se já me conhecessem? E eu disse, porque, na verdade, essas pessoas fazem parte do meu grupo de oração e elas te conhecem. Pode ser que tu não conheça elas, mas elas te conhecem. Enfim, assistimos o culto, saímos, nos despedimos. Eu posso te dizer que depois daquele domingo, todos os domingos que ele vinha entregar o Pedro, ele ia no culto com a gente. Passou mais alguns domingos, ele começou a frequentar o culto todos os domingos, independente se era o fim de semana dele com o Pedro. Ele começou a frequentar e, ao mesmo tempo, começou a frequentar o grupo de estudo bíblico dessa outra congregação. E a minha esperança, assim, cresceu, porque eu via, meu Deus, há uma esperança, há uma possibilidade. Mas a luta era muito forte. A luta era muito forte, porque as situações constrangedoras que eu passava continuavam, mas eu não desisti. Eu não desisti porque eu tinha um soldado do meu lado que me apoiava em oração e vários outros soldados me apoiando em oração. Soldados de Deus. Eu sei que, posso dizer que em 2007, meados de 2007, na saída de um culto, ele foi até o carro com a gente, porque ele sempre nos acompanhava, era à noite, era 10 da noite, ele sempre nos acompanhava até o carro. Ele nos acompanhou, eu e o Pedro, e lá ele me pegou pelo braço e disse, eu gostaria de conversar um minutinho. Eu virei para ele, claro. Ele começou a chorar na minha frente e disse, eu queria te pedir perdão. Naquele momento eu comecei a chorar também. E eu pedi perdão para ele também. Porque nós dois precisávamos nos perdoar. Uma ruptura num casal nunca acontece de um lado só, acontece dos dois lados. Então não há erro de uma parte só, há erro dos dois lados. Ali nós nos perdoamos, abraçamos nosso filho. Ali ele disse que queria voltar, que queria ter a nossa família de volta. Ali eu sei que eu realmente ouvi o poder de Deus. Eu presenciei o poder de Deus na nossa vida. Nós realmente ali combinamos algumas coisas, ele precisava ainda de algum tempo para resolver a situação com aquela outra mulher. Mas em 2 meses ele voltou para nossa casa. Nós restauramos o nosso casamento, nós restauramos a nossa aliança. Hoje meu marido é um homem temente a Deus, é um homem abençoado, com uma passagem ativa na nossa congregação, trabalhando pelos jovens lá, para ajudar muitas e muitas pessoas. E eu só posso agradecer a Deus a obra que Ele fez na minha família. E agradecer as pessoas que fizeram parte disso também. Hoje não puderam estar aqui, mas eu sei que de coração elas estão, que me ajudaram nesse processo. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a Deus, como tenho agradecido todos os dias da minha vida por ter hoje uma família. Porque eu soube escutar a voz de Deus, porque eu soube entender o que Ele queria de mim.
Mas isso tudo não teria sido possível se eu não estivesse disposta a pagar um preço. E o que foi esse preço que eu paguei? Eu pisei no meu orgulho, eu pisei no meu egoísmo e em tantos outros sentimentos ruins. Mas pela minha família, eu pisaria tudo de novo. Porque esses sentimentos não são nada comparado à felicidade que Deus tem para nós, se a gente está disposta a passar por isso. Se está disposto a obedecer o que Ele diz na palavra dEle. Eu gostaria de encerrar esse testemunho, dando oportunidade àquelas pessoas que se sentiram tocadas, aquelas pessoas que talvez estejam feridas ou enfrentem alguma dificuldade nos seus relacionamentos conjugais, para fazer uma oração, a mesma que eu fiz quando eu conhecia Jesus Cristo vivo. Então, eu pediria que você se colocasse em pé. E repetissem comigo, fechassem os seus olhos e repetissem comigo essa pequena oração. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço, Senhor Jesus, que entres na minha vida, que entres no meu coração, que faças uma revolução, que restaures e repares tudo aquilo que precisa ser restaurado e reparado. Que escrevas o meu nome no livro da vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de também pedir aquelas pessoas que pela primeira vez fizeram essa oração, que levantassem a mão, que nós temos um pequeno mimo para dar para essas pessoas. Tem alguém aqui que fez pela primeira vez esta oração? Amém. Amém. Muito obrigada. Por favor, nós gostaríamos então de entregar esse pequeno mimo. Podem vir aqui à frente, quem fez pela primeira vez essa oração. Os demais podem sentar mais um pouquinho. Por favor. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Deus abençoe.